Amém. Convido você a abrir aí a sua Bíblia comigo lá no livro de Salmos. Livro de Salmo número 22. Salmo de número 22. Nós vamos fazer a leitura aqui da palavra de Deus, a partir do versículo 1. Salmo capítulo 22, número 22, a partir do versículo 1. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme, não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçou de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre e deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Obrigado, Eduardo. Desde que nasci fui entregue a ti, e desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã, como o leão voraz, rugindo, escancaram a boca contra mim, como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo, meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si, lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante, ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra minha vida do ataque dos cães, salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste. Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó, tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou e nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor. Na grande assembleia, na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. E que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. E todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão, e haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Que salmo maravilhoso, meus irmãos, que palavra maravilhosa. Toda a revelação de Deus, toda a Escritura aponta para a cruz. O Antigo Testamento aponta para a cruz. O Novo Testamento aponta para a cruz. Toda a palavra de Deus tem como clímax, como ponto mais alto,
como ápice, a cruz. A cruz. Desde o princípio, meus irmãos, desde o princípio, a palavra de Deus aponta para a cruz, para essa realidade de que uma vítima inocente precisava morrer. Em Gênesis, quando o homem peca e ele se esconde de Deus, e ele e a mulher, ambos se percebem nus. E lá em Gênesis diz que eles sentem vergonha, porque eles estavam nus, e eles se percebem nus. Naquela hora diz que Deus cobriu a nudez deles, porque eles tinham colocado folhas para cobrirem a sua nudez, para taparem a sua nudez. E Deus, e a Bíblia diz que Deus fez uma roupa para eles, de um couro de um animal para cobrir. Um animal precisou morrer para que a nudez deles fosse coberta. Lá em Gênesis, nós já percebemos essa realidade da necessidade de um sacrifício, de uma vítima inocente que precisava morrer. Por toda a Bíblia nós vamos encontrar essa realidade. Essa realidade, ela permeia toda a palavra de Deus. A necessidade de um sacrifício. Meus irmãos, eu tenho sentido, tenho me inquietado, porque eu vejo o quanto nós cristãos precisamos resgatar isso. A centralidade da cruz. A cruz está no centro da palavra de Deus. Nós precisamos resgatar a centralidade da cruz. Da cruz. E quando nós olhamos para os salmos, para o saltério, nós vamos perceber que a cruz também está lá. O livro de Salmos, nós vamos perceber isso, meus irmãos, que são cânticos, poemas, que falam da cruz, que estão apontando para a cruz, são verdadeiras poesias, mas muito mais do que poesias, são profecias. Poesias, mas também profecias, que apontavam para a necessidade da cruz, para a necessidade de um sacrifício. O livro de Salmo é um livro de cânticos. Cânticos, poemas de Davi. E, meus irmãos, eu parando para refletir, eu fico olhando para muitos cânticos hoje. E muitas vezes eu sinto falta de cânticos cristocêntricos. O que é um cântico cristocêntrico? Uma música cristocêntrica que fala de Cristo, que fala do seu sacrifício, que fala da sua morte, que fala da sua cruz. Não cânticos e músicas que falam das nossas necessidades, daquilo que nós queremos, dos nossos anseios, dos nossos desejos, daquilo que eu quero realizar, que eu quero fazer, que eu quero obter, mas aquilo que Cristo já fez e já realizou por nós. Cânticos, músicas que falem da cruz, que falem do sacrifício de Jesus. Pouquíssimas canções hoje você vê cantadas hoje. Nós procuramos ser muito seletivos em relação às canções que nós cantamos aqui no nosso culto, porque hoje você anda por aí, você ouve muitas canções, poucas canções que falam da cruz, que falam do sacrifício de Jesus, que falam do Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, que veio para morrer, para derramar o seu sangue por nós. E a cruz está no centro, no centro. Meus irmãos, é impossível nós lermos esse salmo aqui, o 22, que nós acabamos de ler, e não perceber aqui nesse salmo, meus irmãos, que esse salmo trata da crucificação de Jesus. Ele é um salmo que trata da cruz. E quem lê esse salmo pode imaginar que se trata, sim, de uma narrativa poética, mas ao mesmo tempo trata-se de uma narrativa profética, de uma narrativa, de um texto que aponta para a cruz.
Esse texto é um texto que foi escrito cerca de 900 anos antes da morte de Jesus. Antes que Jesus fosse crucificado. Para pensar, 900 anos antes. Esse salmo de Davi foi escrito. O salmo de Davi foi escrito e que já falava da cruz. E já apontava para a cruz. Esse salmo é um salmo que está falando acerca de Jesus. Aquele que foi crucificado por nós. E por isso, meus irmãos, esse salmo é chamado de um salmo messiânico. Ou um salmo da cruz. E eu quero chamar esse salmo aqui hoje de o Salmo do Calvário. O Salmo do Calvário. E nós vamos olhar para esse salmo aqui nessa noite. Eu gostaria de olhar com vocês, já que nós estamos celebrando a ceia do Senhor. Eu gostaria de estudar e olhar, examinar com vocês aqui nesse salmo algumas profecias que estão presentes aqui nesse salmo e que se cumpriram na crucificação do nosso Senhor, na crucificação de Jesus. Vamos lá? Olha só do versículo 1 ao 5 aqui, acompanhe comigo a leitura, do versículo 1 ao 5. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia. Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és o rei, és o louvor de Israel, e em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança. Confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. Veja como esse salmo ele começa. Meu Deus, por que me abandonaste? Uma primeira profecia aqui, meus irmãos, que está presente aqui nesse salmo e que apontava para a cruz, é a profecia de um Salvador que viria e que seria abandonado por nós. Jesus na cruz se sentiu abandonado. Deus meu, por que me desamparastes? Essas palavras aqui, quem lembra dessas palavras aqui? Foram ditas por quem? Por Jesus na cruz. Jesus na cruz, ele clamou, ele bradou, Deus meu, por que me desamparaste? Essas mesmas palavras foram ditas por Jesus no momento da sua agonia. Lá em Mateus, você não precisa abrir, mas está, a referência bíblica está lá em Mateus capítulo 27, versículo 46. Lá diz, o evangelista Mateus lá vai dizer, cerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E o que essa palavra, meus irmãos, profética aqui, ela nos ensina que o Cristo veio e foi abandonado pelo Pai na cruz. E esse, meus irmãos, esse seria o maior dos seus sofrimentos. O maior dos seus sofrimentos. Por que o Pai teria que abandoná-lo naquele momento tão doloroso? Por quê? Por que o Pai teve que abandoná-lo naquele momento tão difícil? No momento da sua maior agonia, Jesus bradou, meu Deus, por que me abandonaste? E o verso 3 aqui nos explica, e o Novo Testamento nos ajuda também a compreender. Tu, porém, és santo, és o rei, és o louvor de Israel. Porque ele era um Deus santo. Um Deus santo. E ele precisou enviar o seu próprio filho para morrer por causa do nosso pecado. Porque o nosso pecado, o que é o pecado? O pecado é uma afronta ao caráter santo de Deus. Se nós pudéssemos ter uma visão clara acerca do nosso pecado, nós íamos entender que o nosso pecado é uma afronta ao caráter santo de Deus. É uma afronta. O nosso pecado é hediondo. E Deus, quando ele se deparou com o pecado do mundo e da humanidade, ele se deparou com essa realidade, com a hediondez do nosso pecado, com a gravidade do nosso pecado. E por isso, alguém precisou vir morrer no nosso lugar.
Porque Deus é um Deus santo, é um Deus que não tolera o pecado, é um Deus que não pode suportar o pecado. E cada vez que Deus olhava para o mundo, e Ele olhava e contemplava o pecado, havia essa necessidade de que alguém viesse para resolver o problema, o maior problema da humanidade, que é o pecado. Até hoje, o maior problema da humanidade é o pecado. E Jesus veio para isso. Ele veio para resolver esse problema. Eu sei que muita gente vem para a igreja, vem para Jesus querendo que Ele resolva vários problemas. Quem aqui não tem algum problema e não espera alguma solução de Deus? Mas sabe qual é o nosso maior problema? É o pecado. Esse é o nosso maior problema. Esse é o nosso maior dilema. Esse é o nosso maior drama. É o pecado. E Jesus veio para resolver esse problema, um problema que nós não podíamos resolver sozinhos. E Ele veio para resolver. Então, por essa razão, Jesus ele é abandonado pelo Pai na cruz. Porque Deus é um Deus santo. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. O versículo 3 responde a essa necessidade. A necessidade de uma vítima que precisava ser sacrificada. E a sua natureza não pode ser associada ao pecado. E naquele instante, não somente todo o pecado e maldição que ele contém estavam sendo derramados sobre Jesus, mas o próprio Jesus se fez pecado por nós. Se fez pecado por nós. Gálatas 3,13, você não precisa abrir a sua Bíblia, diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. 2 Coríntios 5,21 vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós na cruz, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Que texto maravilhoso esse, de 2 Coríntios 5,21. Aquele que nunca pecou, aquele que tinha uma comunhão perfeita com o Pai, se fez pecado por nós. Recebeu sobre ele toda a maldição do nosso pecado, para que nós pudéssemos estar livres de toda a forma de maldição e condenação. Jesus veio para isso. E esse texto, ele aponta para a cruz já no seu começo. Esse salmo, ele já trata a respeito dessa realidade de um Messias que veio para morrer e que na cruz foi abandonado pelo Pai. Foi abandonado pelo Pai. Ele foi abandonado por mim, ele foi abandonado por você, ele foi abandonado por nós. Na cruz, ele foi abandonado. Você tem ideia disso? Aquele que desfrutava de uma comunhão íntima com o Pai. Aquele que era santo, aquele que era perfeito, aquele que era sem mancha, aquele que era sem pecado, aquele que era puro, aquele que era perfeito, um cordeiro perfeito, teve que morrer no nosso lugar, no lugar dos pecadores. Então, meus irmãos, nós precisamos resgatar essa centralidade da cruz. Inclusive nos Salmos, eles vão falar de um Messias que veio para isso. Ele veio para ser o nosso Salvador. E a única forma foi morrendo numa cruz e sendo abandonado pelo Pai. E Jesus, ele sente esse sofrimento, essa dor, essa aflição. Aquele que era um com o Pai, aquele que era Deus, aquele que era santo, aquele que era perfeito, se coloca na cruz como uma vítima inocente para morrer no lugar daqueles que eram os verdadeiros culpados, os pecadores. O maior de todos os sofrimentos, o maior de todos os sofrimentos, o nosso Salvador experimentou e vivenciou na cruz. Já pensou nisso? Já refletiu sobre isso?
Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, nós vamos tomar o pão, nós vamos tomar o vinho. Nós vamos lembrar disso, do significado da cruz. E quando nós relembramos de que os nossos pecados foram derramados, foram depositados sobre Ele, e a maldição que estaria sobre nós foi derramada também, depositada sobre Ele na cruz, aí sim a ceia, ela tem um sentido real para nós. Porque esse é o sentido, é o significado que está por trás da ceia. Esse é o significado. O nosso pecado foi derramado sobre Ele na cruz do Calvário. Ele foi abandonado por nós. Essa é uma primeira profecia que se cumpriu na cruz. Jesus, o Messias, o nosso Salvador, sendo abandonado pelo Pai. Uma outra profecia que se cumpre aqui no versículo 6 ao 11, diz assim, versículo 6: Mas eu sou verme, não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçam de mim todos os que me veem balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que lhe quer bem. Versículo 9: Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe, e desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto, e não há ninguém que me socorra. Eu sou apenas um verme, um objeto de desprezo do povo, e todos que me veem caçam de mim, zombam de mim. Uma outra profecia que se cumpre aqui, meus irmãos, na cruz, é que Jesus foi humilhado por nós. Aí onde você está, diz assim: abandonado por mim. Pode dizer, abandonado por mim. Agora ele foi humilhado por mim. Então você pode dizer, ele foi humilhado por mim. Ele não sofreu só o abandono, mas ele também sofreu na cruz a humilhação. Na cruz ele foi humilhado. Esses versículos que nós lemos aqui tratam da humilhação de Jesus. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado pelos homens. Como está escrito lá em Isaías, capítulo 52, versículo 3, também é uma profecia messiânica que está lá em Isaías, apontando para ele, para Jesus. Diz lá que ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. O que está escrito aqui, meus irmãos, no Salmo 22, é um eco daquilo que está lá na profecia de Isaías. Em Isaías 53. Ele também foi desprezado por nós. Foi humilhado. Você imagina aquelas vozes que estavam ao redor da cruz? O que estava sendo dito enquanto Jesus estava na cruz sendo crucificado? O que estava sendo dito a respeito dele? O que ele ouviu na cruz? Quais foram as vozes que Jesus escutou na cruz? Você lembra disso? Você é o Filho de Deus? Desce da cruz. Não é você que disse que você destruiria o templo, em 3 dias você reedificaria o templo? Onde é que está aquele Jesus que falou isso? Cadê? Se você é o Filho de Deus, sai dessa cruz. Que Filho de Deus é esse? Insultos. Ele foi insultado. Ele foi desprezado, ele foi zombado. Jesus escutou essas vozes, meus irmãos, na cruz. As vozes dos judeus que o ameaçavam e que zombavam dele na cruz. Ele salvou a todos. Ele ajudou a todos. Mas agora ele não pode salvar a si mesmo. Ele não pode se ajudar a si mesmo. Ele não pode fazer nada por ele. Fez tanto pelas pessoas. Mas agora não pode fazer nada por si mesmo. Se você é o Filho de Deus, desce dessa cruz. Você confiou em Deus, agora peça a Deus que Ele o livre, que Ele o salve.
Desça da cruz e aí sim nós vamos crer em você. Meus irmãos, eles queriam mais uma prova ainda de que ele era de fato o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Jesus estava na cruz dando a sua vida e ele ouviu ainda esse tipo de insulto. Desça da cruz e aí nós vamos crer em você. Tudo que Jesus fez, todos os seus sinais não foram suficientes para que o povo cresce, para que as pessoas entendessem que ele de fato era aquele prometido, o Messias prometido. Todas essas vozes tentaram fazê-lo desistir da cruz e da sua missão. Ele sempre tentou fazer a vontade do Pai. Jesus fez toda a vontade do Pai, ele cumpriu a vontade do Pai. Mas essas vozes tinham por objetivo tentar Jesus. Tentar Jesus e levar Jesus a buscar a sua própria conveniência, abandonando assim, meus irmãos, o projeto de Deus. Abandonando assim o plano e o propósito do Pai. Hoje nós também somos tentados da mesma forma. Nós tomamos decisões, escolhas, fazemos as coisas, vivemos a nossa vida, e qual é o critério? Sempre a nossa conveniência, aquilo que nos é mais conveniente, não é? Às vezes nós tomamos decisões na nossa vida e o nosso critério sempre é aquilo que nos é mais conveniente. O que era mais conveniente para Jesus? Fazer a sua própria vontade. Buscar satisfazer a sua própria vontade, suprir as suas próprias necessidades. Nós também somos tentados a muitas vezes atender às nossas próprias conveniências. Queremos alcançar as nossas próprias vitórias e nos esquecemos daquelas vitórias que permanecem para a eternidade. É por isso que ele mesmo não quis que tivéssemos um sentimento de compaixão pelos seus sentimentos, mas que percebêssemos o que eles significaram para a nossa vida hoje. Qual é o significado que está por trás do sofrimento de Jesus? Sabe, meus irmãos, às vezes a gente olha, aqueles filmes, a gente olha para aquela cena de Jesus na cruz, e é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo que a gente sente pena de Jesus. A gente olha, a gente fica com aquele sentimento de compaixão. A gente olha para Jesus, sabe quando você olha para alguém que está precisando de ajuda, que está com aquele aspecto assim de alguém que está sofrendo, aquela pessoa, e você diz para ela assim, tadinha, Você diz, tadinha daquela pessoa. E às vezes a gente lembra dessa cena, a gente procura idealizar, pensar nesse Jesus que está na cruz, e às vezes a gente sente compaixão dele. Mas, na verdade, meus irmãos, quando nós olhamos para Jesus e para a sua cruz, nós temos que olhar para o significado disso. Não apenas com esse sentimento de compaixão, mas entendendo o que de fato significou Cristo vir a esse mundo morrer numa cruz para nos salvar. O significado real, verdadeiro que está por trás daquilo que ele fez, da sua obra na cruz. Tudo o que ele fez, tudo, meus irmãos, tudo teve um significado, teve um sentido, um propósito. Ele fez tudo o que fez para que nós pudéssemos ter vida. Ele foi abandonado por nós, ele foi humilhado por nós. É uma profecia que se cumpre aqui também nesse salmo. Ele é humilhado por nós na cruz. O texto diz que caçoaram dele, maneavam a cabeça, balançavam a cabeça, lançavam insultos contra mim, dizendo, recorra ao Senhor. Veja só o que o salmista disse, 900 anos, é o que se cumpriu, meus irmãos, quando Jesus veio, quando ele estava sendo crucificado. As pessoas que olhavam para ele, os fariseus, os soldados romanos, todos aqueles que estavam ao redor da cruz, lançavam palavras e insultos contra ele. Ele foi humilhado por nós. Meus irmãos, outra profecia que também vai se cumprir aqui. Além de ele ser abandonado pelo Pai, além de ele ser humilhado, ele também foi atacado ferozmente na cruz. Olha só o que diz aqui o versículo 12 em diante.
muitos touros me cercam. Sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz, rugindo, escancaram a boca contra mim como água. Me derramei e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo, e o meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Até o 16 ali. Perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Um bando de homens maus me cercaram. Jesus estava cercado, estava rodeado de pessoas que lhe queriam fazer o mal. Abrem sua boca contra mim como um leão que despedaça, como um leão que ruge, como um leão que devora. Meus irmãos, eu acho interessante essa figura que aparece aqui do leão, retratada aqui, porque Jesus também, ele é chamado na Bíblia de leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Nós cantamos aqui uma canção hoje que fala sobre isso. Jesus é o leão. Essa figura do leão na Bíblia também, em muitos momentos, é associada a Cristo. Ele é o leão da tribo de Judá. Mas a Bíblia também tem uma outra figura que aparece na palavra de Deus, que é também associada a Cristo, que é a figura do cordeiro. Você tem um leão e você tem o cordeiro, duas imagens, duas figuras que surgem, que aparecem na palavra de Deus e que caminham juntas o tempo todo, ao longo de toda a história da redenção. O leão e o cordeiro são duas figuras que estão conectadas, interligadas e que revelam também, meus irmãos, o caráter, a glória de Jesus. Ele é o leão, mas ele é o cordeiro de Deus. E na cruz, ele se entrega como um cordeiro. Tenta capturar um leão, né? Faz uma experiência aí. Vai pegar um leão pelo rabo, né? Vai colocar um leão dentro da jaula. Vai ver se é fácil fazer isso, né? Dá de cara com um leão aí. Se a gente escuta só, você está fazendo uma trilha no meio do mato, você escuta o rugido de um leão. Você nem viu o leão, você já sai correndo. Só de ouvir o rugido você já dá no pé, você sai correndo, né? Entra no meio do mato, só o rugido do leão já põe medo, né? Já nos põe para correr. Imagina dar de cara com o leão. A Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Não dá para capturar um leão assim facilmente. Mas uma ovelha, um cordeiro, um cordeirinho é fácil de ser capturado. O leão é um predador. A ovelha é uma presa. Animais que têm naturezas distintas. Duas figuras que são extremamente antagônicas, distintas, mas a Bíblia vai combinar, vai harmonizar essas duas figuras quando se trata de Jesus. Ele é o leão, mas ele também é o cordeiro, que se deixa sacrificar, que se oferece como sacrifício, que se torna a presa, que é facilmente capturado e levado para o matadouro para ser imolado. Como uma ovelha muda, a Bíblia vai dizer também, né? Ele foi levado como uma ovelha muda até o matadouro. Meus irmãos, ele também foi atacado. Ele também foi destruído. Ele também foi oprimido na cruz por nós. E este é o ensino do Novo Testamento. Lá em Mateus e Lucas, você não precisa abrir, só uma breve citação aqui. Mateus 27, 45 diz: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra. Olha só, era um momento de escuridão. O momento da cruz foi um momento em que houve trevas. Momento de trevas sobre toda a terra até a hora nona. Lucas 22, 53 diz: todos os dias estava eu convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Ele foi atacado
e oprimido, o leão da tribo de Judá, na cruz, foi atacado e oprimido por nós. E se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A maior ironia, meus irmãos, da sabedoria de Deus, que é grandiosa demais para nós. Essa é uma das maiores ironias. O leão que se entrega como cordeiro. E Paulo, quando fala sobre isso, ele nos ensina que Deus, na sua sabedoria, desmontou as sutilezas do maligno, pois se eles soubessem o modo pelo qual Deus havia determinado salvar o mundo, eles nunca teriam crucificado nosso Senhor. Se eles soubessem que por trás daquele sacrifício tinha um plano, tinha um propósito, eles não tinham feito isso. E aqui está, meus irmãos, a maior ironia de Deus, a sabedoria de Deus, que desmonta as sutilezas do maligno, do diabo. Se eles soubessem o significado da cruz, eles nunca teriam sacrificado o Cordeiro de Deus. Na verdade, lá em 1 Coríntios 2,6 diz, na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que estão sendo reduzidos a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. A Bíblia vai falar sobre isso, o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Nos tempos eternos, ele já tinha decidido morrer por nós, na cruz do Calvário. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se a tivessem compreendido, não tinham crucificado o Senhor da glória. Meus irmãos, se hoje nós temos vitória sobre todos os principados e potestades, é porque o nosso Senhor venceu a maior de todas as batalhas na cruz. É porque o nosso Senhor venceu a maior de todas as batalhas. Louvado seja o nosso Senhor. Na cruz do Calvário, ele foi abandonado por nós, ele foi humilhado por nós, ele foi atacado por nós, mas ele também morre por nós. Versículo 16 em diante, vamos ler ali o 16, nós lemos o final do 16, vai dizer, perfuraram minhas mãos e os meus pés. Você percebe aqui a profecia a respeito de Jesus aqui? Não foi isso que fizeram com ele? Meus irmãos, nós estamos lendo um salmo de Davi que foi escrito 900 anos antes de Jesus. E já falava aqui que as suas mãos e os seus pés seriam perfurados. Isso atesta para a confiabilidade da palavra de Deus. Algumas pessoas até duvidam da Escritura, duvidam que a palavra de Deus é a verdade, que a palavra de Deus é verdadeira. E quando nós vamos lendo, estudando a palavra de Deus, nós vamos percebendo que a própria palavra de Deus vai nos oferecendo muitas e muitas evidências de que ela é a verdade, de que ela se cumpriu nos seus pormenores, nos seus detalhes. Todas as profecias que apontavam para Jesus no Antigo Testamento, para Cristo, elas se cumpriram nos seus pormenores, nos seus detalhes. Esse salmo diz que as suas mãos e os seus pés seriam perfurados. Ele morre por nós na cruz. Dividiram minhas roupas entre si, lançaram sorte pelas minhas vestes. Foi isso que aconteceu, está lá nos evangelhos. Os soldados romanos rasgaram as roupas de Jesus e lançaram sortes ali. Nós vemos isso acontecendo também, essa profecia se cumpre também. As minhas vestes, lançaram sorte sobre as minhas vestes. Versículo 19, tu porém, Senhor, não fiques distantes, ó minha força, vem logo em meu socorro, livra-me da espada, livra-me a minha vida do ataque dos cães, salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens, e tu me respondeste. Meus irmãos, agora o versículo 31, vamos saltar aqui para o versículo 31. E a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Poderosamente. Ele também morre por nós na cruz. Esse salmo vai falar de um Messias Salvador que veio
para morrer por nós. Ele foi abandonado, ele foi humilhado, ele foi atacado, ele foi morto por nós na cruz. Todos esses sofrimentos culminaram na sua morte, na morte do nosso Senhor. Todo esse sofrimento Jesus absorveu na cruz. Todo esse sofrimento tinha um propósito, meus irmãos, para que por meio da sua morte nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Pudéssemos ser salvos. Todo esse sofrimento que está descrito aqui no Salmo 22, visava a nossa libertação, a nossa salvação. Glória a Deus por isso. Para que pudéssemos ser livres da condenação, Jesus precisou vir a este mundo e, como uma vítima inocente, ele precisou ser sacrificado para que nós pudéssemos ser livres de toda condenação. Toda condenação. Nós temos que olhar para a cruz. Nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que olhar para a obra que ele fez por nós na cruz do Calvário. Nós precisamos resgatar a centralidade da cruz, do culto, na nossa forma de viver, na nossa forma de crer. Nós precisamos resgatar a centralidade da cruz. Para que pudéssemos ser livres, alguém precisou morrer numa cruz. Eu quero encerrar hoje com o Apocalipse 5, lá no final. Eu falei também de Gênesis aqui, Salmos. Agora a gente vai para Apocalipse 5, 6, capítulo 5, versículo 6. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado por 4 seres viventes e pelos anciãos. No versículo 5, Jesus aparece como o leão da tribo de Judá. Versículo 5, quando João tem essa visão do trono de Deus, no capítulo 4, ele está diante do trono de Deus. João tem essa visão extraordinária do trono de Deus. E o capítulo 5 vai ampliando essa visão, ela vai crescendo, essa visão vai se ampliando aqui no capítulo 5. E no capítulo 5, João começa a olhar para o trono e ele ouve um ancião dizendo: aquele único que pode abrir o livro e desatar os seus selos é o leão. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. No versículo 5, Jesus é identificado como leão. Mas agora no versículo 6, João olha e o que ele vê? Um cordeiro. Cordeiro. Mais uma vez, meus irmãos, nós estamos diante da figura do leão e também da figura do cordeiro de Deus. Interessante que João diz: eu olhei para aquele cordeiro e é como se ele tivesse sido morto. Por quê? Porque era um cordeiro sacrificial. É um cordeiro que havia sido sacrificado. Mas agora ele não estava morto, ele estava de pé. E João olha para aquele cordeiro, para aquele animal, e ele vê que aquele cordeiro está de pé e no meio do trono. Ele está de pé, ele não está mais prostrado, ele está agora em pé no meio do trono. Meus irmãos, trazendo uma aplicação para nós aqui hoje. Muitas vezes nós nos prostramos diante dos problemas, diante da vida, diante das dificuldades, das lutas, nós esmurecemos, nós caímos, parece que as nossas forças vão embora, nós começamos a nos prostrar diante dos problemas. Mas João vê um cordeiro de pé. Quando João recebe essa visão, a igreja estava sofrendo intensa perseguição. Os cristãos estavam perdendo a esperança, a igreja estava perdendo a esperança. Parecia que estava tudo perdido.
Mas quando João olha para o trono, ele vê o Cordeiro de Deus de pé. De pé. E isso, meus irmãos, é algo tremendo que nós precisamos lembrar. Que aquele que morreu, ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte, ele está vivo. É um cordeiro que esteve morto, mas que venceu a morte e que está de pé. E porque ele está de pé, ele pode nos levantar, ele pode nos erguer. Ele pode colocar de pé aqueles que se encontram prostrados. Se você se sente prostrado hoje, por causa dos seus pecados, por causa do seu passado, eu não sei o que tem prostrado você. Mas eu quero convidar você a olhar para o Cordeiro de Deus hoje, como João olhou e viu o Cordeiro de pé, no meio do trono, reinando, governando. Porque ele é um cordeiro semelhante a um leão, mas ele também é um leão semelhante a um cordeiro. E hoje, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós celebramos a vitória do Senhor. Celebramos a cruz, celebramos a sua morte na cruz, celebramos o fato de que ele veio para se entregar, ele veio para levar sobre ele o peso do nosso pecado, mas ele veio também para vencer a morte. Ele venceu a morte. O Cordeiro de Deus está de pé no meio do trono. Essa é a visão de João. O Cordeiro fala da fragilidade, do sacrifício. O leão fala da força. É um símbolo de força, de autoridade, de poder, de domínio, de alguém que está governando, que está dominando. Mas ele também é o Cordeiro, porque ele se entregou por nós. Ele se ofereceu como sacrifício no nosso lugar. E nós estamos aqui para lembrar disso. Para lembrar do seu sacrifício, da sua morte, da sua vitória. Ele venceu a morte. Ele venceu. Eu convido você a se colocar de pé nesse momento. Nós vamos orar. Eu quero pedir que você se colocasse nesse momento diante do Senhor. Senhor, nós te louvamos porque Tu és o Cordeiro de Deus, que veio para morrer no nosso lugar e em nosso favor também, que veio para nos resgatar, nos redimir, nos perdoar, nos purificar dos nossos pecados. E nós, Senhor, queremos Te agradecer, queremos Te louvar, Deus, por tão grandiosa obra que o Senhor realizou na cruz do Calvário por nós. O Senhor já resolveu o maior dos nossos problemas, que era o pecado. Senhor, se o Senhor resolver qualquer outro problema hoje que nós tenhamos na nossa vida pessoal, particular, familiar, nós temos aqui os nossos problemas. Se o Senhor resolver esses problemas, Senhor, nós vamos Te dar graças, nós vamos Te louvar. Se o Senhor não resolver, nós vamos continuar Te dando graças, vamos continuar Te louvando, Senhor. Porque isso não muda o fato de que o Senhor continua sendo Deus e continua sendo digno do nosso louvor, da nossa adoração. Mas que nós possamos lembrar hoje aqui, Senhor, que o maior problema o Senhor já resolveu na cruz, que era o nosso pecado. Esse sim, Senhor, era o nosso maior problema. E que problema, Senhor. Mas o Senhor veio para nos salvar, para nos guardar, para nos proteger. A maldição, Senhor, que era para ter recaído sobre nós, recaiu sobre o Senhor naquela cruz, naquele dia. Por isso que esse salmo, o Salmo do Calvário, fala, Senhor Deus, de um Messias que veio para se colocar no nosso lugar, para assumir o nosso lugar na cruz, para morrer a nossa morte, para que nós hoje pudéssemos viver a sua vida, Senhor Deus. Para se fazer maldição na cruz, para que hoje nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor se ofereceu como sacrifício pelo nosso resgate. Nós Te louvamos por isso. E nós queremos relembrar hoje aqui, Senhor,
o teu sacrifício na cruz. Muito obrigado, nós te louvamos porque nós não merecíamos, Senhor. Nós somos pecadores, nós não merecíamos, nós merecíamos a condenação eterna. Nós merecíamos o lago de fogo, nós merecíamos, Senhor Deus, a condenação eterna. É isso que nós merecíamos, Senhor. Mas o Senhor veio e se deu por nós naquela cruz para que nós não precisássemos, Senhor Deus, continuar indo para o inferno, para que nós pudéssemos, Senhor Deus, ser salvos da ira e da condenação eterna. E nós te louvamos, Senhor Deus, pela graça do Senhor que se manifestou salvadora. Nós te louvamos por essa graça, Senhor, que nos alcançou. Nós te agradecemos e te louvamos pelo teu precioso sangue que foi vertido, que foi derramado no Calvário, Senhor, para remissão dos nossos pecados, para a purificação dos nossos pecados, Senhor Deus, porque tu és o Cordeiro Santo de Deus. Tu és o Cordeiro, Senhor, que veio para oferecer um sacrifício perfeito. E Tu não és qualquer Cordeiro. Tu não és, Senhor, qualquer tipo de Cordeiro. Tu és o Cordeiro de Deus. Tu és o Cordeiro sem mancha, sem defeito. E nós Te louvamos, Pai, porque esse sacrifício foi aceito pelo Pai. E Tu ali na cruz satisfez a necessidade do Pai. Glória Te damos, Senhor Deus. Glória Te damos. Glória Te damos, Senhor. Muito obrigado. Nós Te louvamos por isso, Senhor. Nós nos colocamos na Tua presença aqui hoje. Nós queremos, Senhor, pedir que o Senhor nos prepare para esse momento agora em que vamos celebrar a ceia. Que o nosso coração se volte para o Senhor. Que a nossa atenção se volte para a Tua cruz, para o Teu sacrifício, Senhor. Porque a Tua palavra, o tempo todo, Senhor Deus, ela está apontando para a cruz. E nós queremos aqui como igreja hoje, Senhor Deus, olharmos para esse sacrifício perfeito, olharmos para o Calvário, para a cruz, porque foi lá que o nosso problema foi resolvido, foi na cruz do Calvário, Senhor Deus. O Senhor vieste para isso, Senhor Deus, e nós Te louvamos, Senhor, porque Tu vieste, Senhor, para de uma vez por todas, de forma definitiva, Senhor Deus, cabal, resolver o nosso problema, Senhor Deus. Resolver o nosso problema. Nós Te louvamos por isso, Senhor Deus. Eu quero convidar você, enquanto o grupo de louvor canta essa canção, saia do seu lugar, se sirva do pão, se sirva do cálice, se sirva da mesa do Senhor hoje aqui. Venha até a frente, se sirva, e você pode retornar para o seu lugar, e eu vou aguardar que todos tenham se servido, para que nós viemos participar juntos da ceia do Senhor e em memória do Senhor. Enquanto nós cantamos essa canção, faça isso. Saia do seu lugar, venha até a frente, se sirva do cálice, se sirva do pão. Vamos celebrar nessa noite a memória do Senhor. Vamos celebrar a cruz. Glória Te damos, Senhor. Ele é o único que é digno. Não há outro que é digno de receber honra, glória, adoração. Somente Tu és digno, Senhor. Um novo cântico, aquele que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, com toda a criação. Toda a criação eu canto Louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu Te adorarei. Nós Te adoramos, Senhor, com toda a criação.
Nós declaramos que Tu és o Rei dos Reis, que Tu és digno, Senhor. Estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos. Amém, Senhor. Louvores, honra e glória, Força e poder. força e poder pra sempre. Ao único Rei Eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. e há de vir. Com a criação eu canto Louvores. louvores ao Rei dos Reis. Ele é tudo para mim. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Ó Senhor, nós queremos ficar extasiados, Senhor, diante do Senhor, ao ouvir o Teu nome, Senhor. Nós queremos ficar extasiados, Senhor, ao olharmos e contemplarmos a Tua glória, Senhor. Maravilhado, A glória do Cordeiro. extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, era, que é, que há de vir. e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, era, que é, que há de vir. Com a criação, eu canto louvores, louvores ao Rei dos Reis. tudo, Senhor, És tudo para mim e eu te adorarei. Tu és tudo, 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 Senhor, para nós. Tu és tudo, Estás
fico a ouvir teu nome, ouvir teu nome. Jesus. Essa canção que nós cantamos agora, a canção do Apocalipse, ela é uma canção toda baseada no capítulo 4 de Apocalipse. E quando a gente canta essas coisas que nós cantamos agora, parece que a gente não compreende, né? O que significa isso, o arco-íris, né? Tudo aquilo que João vê ali no livro de Apocalipse, no capítulo 4, nós não podemos interpretar tudo aquilo no sentido literal. Ali se trata de uma linguagem que João está usando, que é uma linguagem simbólica. Quando João ele se depara com aquela cena e ele vê aqueles 4 seres viventes, um parecendo uma águia, o outro parecendo um leão, e ele vê aqueles animais, aqueles seres que eram semelhantes com animais, e ele vê tudo aquilo, meus irmãos, ali se trata de toda a criação de Deus. Aqueles seres estavam ali representando toda a criação de Deus, diante do trono de Deus, adorando aquele que estava no trono, diante do trono, adorando aquele que estava diante deles. E esses seres e os 24 anciãos que estavam ali também, estavam ali representando, meus irmãos, a totalidade de toda a criação de Deus, o mundo se prostrando diante do Cordeiro de Deus, diante do trono de Deus. Um dia isso vai acontecer. Essa visão de João, um dia vai se cumprir. E toda a criação vai se curvar diante do trono de Deus e vai reconhecer que somente Ele é digno, somente Ele é digno de adoração, de louvor, de ser exaltado, de ser glorificado. Somente aquele que está no trono é digno de receber toda a adoração. Que visão gloriosa que João tem, meus irmãos. Que visão gloriosa. E nós estamos aqui nesse culto hoje, nós estamos nos preparando para esse dia, o dia em que essa visão de João irá se cumprir. E toda a criação vai se prostrar diante dele, do trono de Deus. Glória a Deus. Todas essas imagens que João vê, tudo isso aponta para esse dia. Para esse dia. Esse dia vai chegar. Nós não sabemos quando, mas esse dia vai chegar. Tem coisas, né, meus irmãos, na Bíblia que nós só podemos ter uma noção, né, de como vai ser. Tem coisas que são tão difíceis, a gente lê na palavra de Deus, é tão difícil a gente compreender, a gente fica, né, tentando imaginar como é que vai ser. Com certeza vai ser muito além daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Muito além, meus irmãos, muito além. Nós jamais vamos conseguir imaginar o que será, o que vai significar isso, esse momento que nós vamos viver nesse dia, quando todos, principados, autoridades, todos os reinos do mundo vão estar diante do Cordeiro de Deus e vão se prostrar diante dele. Senhor, nós estamos diante da mesa do Senhor hoje aqui. Queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que temos de sermos teus filhos e de termos sido salvos, Senhor. E nós queremos, Senhor Deus, te louvar, te agradecer, e não queremos esquecer, e a ceia, Senhor, é essa oportunidade, esse momento de trazer mais uma vez à nossa memória, Senhor, a importância, a grandeza, o significado da tua cruz, do teu sacrifício, o significado do Calvário, as implicações, Senhor Deus, do teu sacrifício naquela cruz, Senhor Deus, o que isso implica, Senhor, para nós. Ó Deus, nós queremos aqui hoje, Senhor, mais uma vez, Senhor Deus, relembrar isso, Senhor, o teu sacrifício, Pai, porque tu vieste, Senhor, para ser esse cordeiro, tu vieste para ser o leão, semelhante a um cordeiro, mas um cordeiro semelhante a um leão. Tu és o cordeiro que se submeteu, que colocou ali como uma vítima o seu pescoço
para ser ferido pela espada. Tu te oferece como esse cordeiro sacrificial na cruz do Calvário, Senhor. Tu foste a oferta, tu foste o sacrifício. Nós te louvamos, Senhor, por esta tão grande salvação. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai. Jesus, quando estava com seus discípulos reunidos, todos, antes de ele ser traído e levado pelos soldados romanos para ser crucificado, ele reuniu os seus discípulos para a ceia. Era a ceia da Páscoa. A palavra de Deus diz que Jesus tomou o pão em uma das suas mãos e ele disse: esse é o meu corpo, que será partido e moído por vocês na cruz do Calvário. Comam sempre deste pão em memória de mim. Convido você a fazer isso. Vamos comer desse pão em memória de Jesus. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Ele também tomou o cálice e disse: esse é meu sangue. Assim como o pão representa, simboliza o corpo de Cristo que foi moído por nós na cruz do Calvário, que foi castigado por nós na cruz do Calvário, o cálice simboliza o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus que foi vertido, que foi derramado na cruz do Calvário, no nosso lugar, como preço pelo nosso resgate. Eu convido você a fazer isso nessa noite, a beber desse cálice em memória de Jesus. Façamos isso em memória de Jesus. Amém. Amém. Porque aquele que come deste pão e bebe deste cálice, anuncia a morte do Senhor, até que Ele venha, até que Ele volte. Extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, és fôlego de vida, misteriosa água viva. Louvores ao Rei, és tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo, Senhor, para nós. És tudo para mim e eu te adorarei. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças ao Senhor. Hoje Deus olha para cada um de nós, Ele olha para o seu povo, para a sua igreja,
E Ele nos vê através do sangue do seu Filho. É por isso que Ele nos aceita. É por isso que nós podemos ser chamados filhos amados de Deus. E Deus nos vê como seus filhos, filhos amados. Porque Ele nos vê através do sacrifício do seu Filho Jesus. Ele nos vê através do sangue do seu Filho Jesus. E porque Ele nos vê através do sangue de Jesus, Ele nos vê com amor. Ele nos vê com misericórdia, com olhos de misericórdia, de compaixão. E Ele nos aceita. E Ele nos chama de filhos amados. Nós que fomos lavados pelo sangue de Jesus, nós somos filhos amados de Deus. Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama. O perdão dele está sobre nós. A graça dele está sobre nós. Repousa sobre nós a sua graça, a sua misericórdia. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Que você possa ao longo da sua semana viver diante de Deus, na presença dele, com essa consciência de que você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus, que o sangue de Jesus está sobre a sua vida, e esse sangue te lava e te purifica de todo o pecado, que é por causa do sacrifício dele que nós vivemos, é por causa do sacrifício dele que nós podemos ter esperança numa vida eterna. Glória a Deus. Podemos ter esperança que há um céu preparado para cada um de nós. Há um céu. Há um destino glorioso que Deus reservou para a sua igreja, por causa do sangue de Jesus. Por causa do sangue. Amém?